O segundo sinal é a guerra do Gog e Magog de Ezequiel 31 e 39. Você fala da Rússia? É, fala da Rússia. Nós temos 3 guerras para o futuro, na escatologia bíblica. Alguns escatólogos não concordam. Eles dizem que é só 2. Mas a Bíblia aponta 3. Tem o Gog e Magog, que é a Rússia coordenando mais 8 países. 8 países. Eu tenho os nomes deles anotados aqui. Meu caderninho de anotação tem que andar comigo, né? Porque nem tudo está na cabeça. O que faz achar que é a Rússia, pastor? Exatamente pelos nomes. Pelos nomes que se dá, por exemplo, o Gog e Magog. O Gog é um nome de um príncipe chefe de Meseque, que significa Moscou. Então, Magog é um povo, um país, que eles são descendentes de Jafé, capítulo 10 de Gênesis. Meseque, Moscou, o nome, Moscou, que é a capital da Rússia, né? Não tem como duvidar disso. Coincidência boa, né? Não tem como duvidar disso. E Magog? E daí, então, esse Magog, ele é um subordinado desse Meseque. Quer dizer, um povo subordinado. Então, vai ter Tubal, que é Tobolsk, outra cidade da Rússia, Tobolsk. Aí tem Togarma, que é a Turquia, aliado da Rússia. Bah. E aliadíssimo da Rússia, né? Togarma. Aí Gomer, que também é um povo descendente de Jafé. Etiópia. Etiópia. Os descendentes de Puti, que também são ligados aos etíopes, e ainda os persas. Então, são 9 nações que acompanham a Rússia nessa guerra que está no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Então, esta guerra não é a guerra que alguns dizem que é o Armagedon. Não, o Armagedon é outra coisa. O Armagedon é essa aqui pode acontecer antes do arrebatamento ou no comecinho da grande tribulação. Por quê? Porque o anticristo, quando aparece no capítulo 7 do livro de Daniel, que aparece aquele animal terrível com 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, 10 pontas, chamado de pontas, né? Aí surge uma ponta pequena. Surge uma ponta pequena que derruba 3 pontas. E essa ponta pequena tem um olho e uma boca. Então, olho fala de inteligência e boca fala de eloquência. Então, ele surge pequeno, mas derruba 3 potências. Esse efeito de derrubar 3 potências é que vai dar a ele, é que o falso profeta vai usar, entende, essa argumentação para impulsionar o anticristo e fazer ele ser o Deus adorado do período da grande tribulação. E a Rússia e essas nações que vão estar com eles vão guerrear contra quem, especificamente? Porque lá no Armagedon é aqueles que foram arrebatados, que vão voltar com Jesus, né? Sim. E no Gog e Magog? Contra Israel. Contra Israel. Contra Israel. Bom, então o Gog e Magog. Então, a ideia é assim, ó. O Gog e Magog é contra os judeus. Certo, mas aí faz uma pausa, pastor, que é importante. Se a gente está vivendo hoje resquícios da Segunda Guerra Mundial, com Hitler matando mais de 8 milhões de judeus, é bem provável que o mundo não vai permitir que isso aconteça com o povo de Israel novamente. E aí o senhor acha que, de repente, esse mundo, entre aspas, vai dar poder para o anticristo para se sustentar e amparar o Israel contra a Rússia? Será isso uma ascensão do anticristo? Não, mas nessa primeira guerra, nesse primeiro impacto, vamos dizer assim, nessa primeira guerra, o anticristo ainda não é, vamos dizer assim, a pessoa mais ovacionada do mundo. Ainda não é. É a Rússia com seus aliados contra Israel. Mas ele ainda não figura nesse cenário? Não, ele não figura nesse cenário como o cabeça, entende? Não, ainda não. O que acontece é que o que Deus promete
capítulo 38 de Ezequiel, é que Deus vai humilhar a Rússia, dizendo assim: eu colocarei os meus anzóis nos teus narizes, te arrastarei até as campinas de Israel, colocarei a tua frente para o mar e as tuas costas para o deserto, e te envergonharei dentro do mundo. É um tipo de justiça que Deus vai aplicar, entende, contra a Rússia, vamos dizer, porque a Rússia foi a que, vamos dizer assim, idealizou, ou pelo menos difundiu a suposta morte de Deus, né? O ateísmo em si, né? Eles foram os mais enfáticos nesse aspecto. Com essa onda do comunismo, né? É, a onda do comunismo. O comunismo se tornou, por exemplo, teve uma propulsão grande exatamente por causa do ateísmo. Sim. Eles tinham que ligar o movimento político ao movimento religioso. Então, para ligar no movimento religioso favorável à existência de Deus, eles preferiram a não existência. Porque se a gente for entender hoje esse contexto, o que a gente vê nos filmes hollywoodianos, né? Depois da Guerra Fria, Estados Unidos versus Rússia, você sempre tem lá uma conspiração de uma KGB da vida, de um russo infiltrado. Mas se a gente for lá nos conflitos do Oriente Médio, supõe-se que quem que fornece as armas para os árabes? Eles compram da onde esse armamento? Rússia. Da Rússia. Da Rússia. Os Estados Unidos, ele é o único aliado de Israel. É o único. O resto ali é financiado por uma nação que a gente não vem à tona, né? É aquele cara que financia, mas ele não aparece. É para tanto que vamos dizer assim, o mundo islâmico diz que Israel é a cabeça da serpente e Estados Unidos é o rabo da serpente. Tem que cortar a cabeça e a cola. É. É isso que eles dizem. Então, nesta guerra, por exemplo, né, eu vejo diferença entre a guerra do Gog e Magog e a guerra do Armagedon pela seguinte razão. Porque no Gog e Magog está registrado 9 nações que acompanham a Rússia. Uhum. E que acontece no comecinho da Grande Tribulação ou um pouquinho antes do arrebatamento. Agora, a guerra do Armagedon está identificado, por exemplo, que quase todas as nações estão representadas. Aí é o chamado Dia do Senhor, é o livro de Sofonias, o capítulo 2 de profeta Joel, capítulo 2 e 3, é o capítulo 14, 12 a 14 de Zacarias. Aí existe um conteúdo imenso de capítulos e livros inteiros que fala desse grupo de nações que todos eles irão contra Israel. E é no final da Grande Tribulação. Aí está terminando o período dos 7 anos. Está chegando no fim. Sim. O período. É o fim. É onde Jesus vem, se manifesta em glória, e aí é onde ele vai defender Israel, e onde acontece o que a Bíblia diz, que o remanescente será salvo.